Vocês acreditam que com algodão, maisena e um pouquinho de cola, nós vamos fazer essas lindas flores? Então vem comigo que eu vou ensinar tudo para vocês. É uma técnica fácil, incrível e econômica. Vamos lá aprender, gente? Bem, os materiais são muito simples, como vocês vão observar. Olha, nós vamos precisar de cola, cola branca, e pode ser essa cola aqui extra forte, né? Essa cola branca à base de água, ou então você pode também usar uma cola escolar que serve da mesma maneira. Vamos precisar do amido de milho, né? Aqui no caso o nome comercial maisena, mas amido de milho qualquer um serve. Vamos precisar de água e também de algodão, tá? Algodão comum, desses para limpeza. E nós vamos aplicar a técnica em forma assim de silicone, né? Se for forma de acetato, como essas aqui, em todas eu vou demonstrar e vocês vão ver que trabalho lindo nós vamos fazer hoje e com bastante economia. Então vamos à nossa receita? Então a primeira coisa que nós iremos fazer é preparar a mistura que dará sustentação ao algodão para que nós possamos fazer flores, enfim, qualquer imagem que você queira. Então a medida é proporcional, é uma parte de cada material, tá? Como medida hoje eu vou usar essa colher aqui, que é uma colher de sobremesa, mas você pode usar algo maior ou menor, depende da quantidade que você quer fazer. Porque essa mistura, gente, você pode guardar, mas não dá para guardar por muito tempo, porque ela tem água, ela tem amido. Então, com o tempo pode estragar. Então, vai guardar um mês, tudo bem, né? Desde que você guarde em um frasco bem hermético. Mas não dá para guardar muito tempo. Então, eu costumo fazer pouca quantidade. Então, olha só, hoje eu vou fazer uma colher, né? Aqui de sobremesa. Vou colocar primeiramente a água. Aqui água em temperatura ambiente, água de torneira mesmo. Vou colocar também uma colher de cola. Olha, tá vendo? A mesma medida de cola. E já vou misturar, né, para dissolver a cola aqui na água. Aí, caso você queira guardar por mais tempo, eu recomendo que você use uma água filtrada ou então você ferva a água antes de usar, deixa esfriar e depois usa, porque aí a água demora mais para estragar, né? Mas como eu vou fazer agora e já vou usar, não tem necessidade, pode ser água mesmo da torneira. Pronto, gente, olha, já misturei aqui a água, né, com a cola. E agora eu vou colocar a mesma medida que eu deixei separadinho, né? O amido de milho para ficar mais fácil para retirar. E vou colocar também uma colher do amido de milho. Olha, tá vendo, gente? A mesma quantidade. E vou misturar bem. E é só isso, gente. Aqui já está preparada a mistura que vocês vão ver que ela vai dar bastante sustentação ao algodão. E nós faremos flores lindas. Olha, mistura bem para que não fique nenhum grumo, até dissolver toda o amido de milho. Está pronto, gente. Olha, ela fica assim como se fosse uma tinta, tá? E para você guardar, basta guardar em um frasco como esse, um frasco bem hermético, pode ser um de tampa de rosca ou esse que tem pressão, porque assim ela vai durar mais tempo. Porque essa mistura ela vai secar por evaporação. Então, à medida que a água evapora e a cola vai secando, que aí ela vai, né, tomando forma. Então, se você guardar assim no frasquinho bem hermético, ela vai durar bastante tempo. E pronto, agora que a mistura já está pronta, vamos começar a aplicação. Eu vou começar pelos moldes de silicone, que são moldes de flores, elas ficam bem bonitinhas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar uma camada fina, olha aqui, da nossa mistura dentro do molde. Então, procure aplicar em todos os vãos para preencher tudo, olha. Tá vendo, gente? Ó, apliquei aqui em tudo, né? No meu molde de silicone. E eu vou
pegar o algodão por camadas. Não pega assim um pedaço grande de algodão e já coloque aqui dentro, porque nós precisamos estruturar o nosso trabalho. Então, se você colocar de uma vez, não vai estruturar. Então, você tem que colocar camadas finas, ó. Pega uma camadinha fina assim de algodão, coloca, olha, e vem com a mistura e vai apertando assim no molde. Tá vendo, gente? Nós vamos colocar aqui várias camadas de algodão. Aí pego mais uma camadinha, ó, coloco aqui. E assim, depois de pronto, vocês vão ver que essa florzinha aqui vai ficar muito firme e muito definido aqui o desenho. Olha, coloco mais uma camada, pego mais um pouquinho, ó. E vou empurrando com o pincel. Tô usando um pincel macio, que já é o suficiente para esse trabalho. E eu vou fazer isso até preencher totalmente aqui a minha forma. Olha só que fácil. Quando você perceber que o algodão tá ficando um pouco seco, aí coloca mais um pouquinho de mistura. Ó, tá vendo? Camada bem fininha. Como essa florzinha que eu estou usando, gente, olha só aqui, ela tem bastante detalhes aqui na forma, né? Então é importante ir apertando assim, ó, para penetrar bem, né? Nos detalhes e depois ficar uma flor bem bonita. E aqui ao redor, vocês estão vendo? Não deixa sobras de algodão para fora, porque senão você vai ter que recortar depois para dar um acabamento. Então, quanto mais para dentro do molde você colocar o algodão, mais definido vai ficar seu trabalho e vai te dar menos trabalho depois, né, para fazer algum ajuste. Mas se sair um pouquinho para fora, assim, alguma rebarba, não tem problema que depois você consegue recortar facilmente. E pronto, gente, tá vendo? Olha, já preenchi tudo aqui, ó. Tá bem apertadinho o algodão. E agora é só deixar secar, tá? O tempo de secagem vai depender muito da temperatura ambiente. Se tiver um dia mais frio, mais chuvoso, vai demorar mais. Eu costumo deixar, gente, pelo menos 24 horas, porque é importante que você retire da forma somente quando estiver bem seco. Não retire quando ainda estiver úmido, porque você pode tirar a definição do desenho. Espere secar bem, tá? E isso vai demorar pelo menos umas 24 horas, porque é o tempo que vai evaporar a água, né, que tem aqui na mistura, e a cola também, a cola branca vai secar, tá? E agora chegou a vez do acetato. Esse material eu ainda não usei. Quero fazer uma experiência aqui junto com vocês para ver se também dá certo. Essa é uma forminha de pirulito, de acetato, mas eu vou usar a parte aqui da flor, que eu acho bem bonitinha. Olha só. E o processo é o mesmo. Uma camada da mistura. E vou aplicando o algodão, camadinhas finas de algodão. Ó, abro bem e aplico. E já começo a apertar aqui no desenho. Aí muita gente pode perguntar, mas por que usa o amido? Não dá para usar só cola e água? Não, gente. Né? A receita é essa, tem que ter todos os componentes para que a gente tenha um bom resultado, né? Tudo que vai numa receita caseira tem um fundamento, né? Às vezes as pessoas me perguntam, não dá para fazer sem tal material? Não dá, né? Tudo que eu ensino aqui, antes eu testo bastante, eu vejo várias possibilidades para ficar o mais econômico, mas também
uma receita que dê certo, né, porque não adianta nada eu ficar ensinando aqui e depois vocês terem prejuízo, não dá certo. Então, vocês sabem que aqui no canal Recriar com Arte a maior característica é essa, toda receita dá certo justamente porque eu testo antes. Tá vendo, gente? Essa aqui vai um pouco mais de algodão, né, porque é uma flor maior, mas o processo é igual a outra, ó. Tô colocando as camadinhas e vou molhando aqui na mistura e espalhando. Tá vendo, gente? Fácil, né? Então aqui eu vou colocar, tá vendo? Até preencher até a parte de cima aqui da forma, ficar bem rente aqui a flor. Vou também fazer nessas outras forminhas aqui, mas aí o processo é o mesmo, tá? E já volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem, que vocês vão ver que trabalho lindo e delicado ficará, tá bom, gente? Até já! Bem, agora que já secou tudo, vamos retirar das formas. E sobre o tempo de secagem, gente, eu moro aqui em São Paulo, né? Então, no momento, nós estamos enfrentando uma onda de frio e também chuva. Então, ele demorou um pouco mais para secar. Demorou em torno de 36 horas para ficar bem seco, né? Mas num dia normal, né, de temperatura amena, menos de 24 horas já seca. Se tiver verão, então, no mesmo dia você já consegue retirar. Tudo, como eu falei, vai depender da temperatura ambiente, porque todo material aqui tem que evaporar a água e a cola tem que secar, tá? Então, vou retirar primeiro aqui das forminhas, né, de silicone e vamos ver, né, como ficou o resultado. Aí, olha só, gente, que linda a florzinha. Daqui a pouco eu vou mostrar mais de perto, mas tá vendo? Elas saem com bastante facilidade aqui da forma, olha. Muito fácil e fica um acabamento muito bonito. Aqui dessa outra, que foram as primeiras que eu fiz. Olha só que lindas, eu adoro esse formato de flor. Aí, gente, todos os materiais, essas formas, tudo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o local onde vocês conseguem comprar, tá? E deve aparecer durante a transmissão também uma imagem com link para vocês comprarem. Então fica bem fácil, quem quiser comprar os moldes iguais aos meus, eu vou deixar tudo direitinho aí para vocês. Vou colocar aqui nesse fundo mais escuro para que vocês possam observar melhor, né, as flores. E olha só que perfeição que ficou, né? Daqui a pouco nós vamos pintar, aí vocês poderão ver até melhor. E vocês estão vendo aqui ao redor, olha, essa rebarba que fica foi algum pedacinho de algodão, né, que ficou para fora, aí fica esse sombreado aqui, essa rebarba, né? Mas é bem fácil de retirar, gente, porque fica bem molinho. Você pode até retirar puxando assim com a mão, ou então, ó, você vem com a tesoura e recorta, ó. Aí fica bem perfeito. Opa! Isso aqui nada mais é do que um pedacinho de algodão, tá vendo? Olha, eu recortei, ó, e essa folhinha aqui ficou perfeita. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras flores. E quando pinta, gente, fica a coisa mais linda e nós vamos pintar daqui a pouco, tá? E agora vamos ver também o resultado aqui no acetato, né? Que é a experiência que nós fizemos para saber se dá certo no acetato. Também foi a primeira vez que eu usei nesse material e vamos ver se ficou bom, né? Olha só. Puxar aqui do lado tá descolando. Ah, gente, olha, no acetato não deu. Vocês estão vendo? Ela cola, ó. Aí não faz o formato da flor, mesmo estando praticamente seco, ó. Então, no acetato eu não recomendo. Eu quis fazer essa experiência junto com vocês, justamente para a gente verificar esse material também, né? Que é tão comum, mas no acetato realmente não gostei.
porque a cola e o algodão, olha, eles colam aqui na superfície. O silicone, né, a forma aqui de silicone, o molde, nada gruda nele, né? O silicone é um material excelente porque pode colocar resina, massa, o que for, que nada gruda no silicone. Até cola quente, se você encher aqui dentro, também não gruda porque é um material muito bom de antiaderente. Agora já o plástico aqui colou. Então, infelizmente, né, aqui na forminha de acetato, não dá para nós fazermos essa técnica, mas podemos fazer aqui no silicone com resultado incrível. E agora, na próxima etapa, eu vou ensinar vocês uma pintura bem bonita e uma aplicação dessas flores que nós acabamos de fazer, tá bom, gente? Até já. Eu vou agora recortar, né, aqui ao redor, todas essas rebarbas. Olha, deixar bem bonitinha minhas flores para a gente poder pintar, tá bom? Ah, e outra coisa, se você quiser também retirar aqui a rebarba que ficou com uma lixa, ó, pode ser uma lixinha de unha mesmo. É só passar, tá vendo, gente? Sai também muito fácil. Então, ou você corta com a tesoura, ou passa a lixa assim, olha. E retira, tá vendo? Fica também perfeito, tá? Bem, agora vamos pintar. E para pintar, gente, você pode usar a tinta que você tiver em casa. Hoje eu quero fazer uma pintura aquarelada, então eu vou dar preferência para tintas que sejam à base de água. Então, hoje eu vou usar, por exemplo, ó, a tinta acrílica aqui no amarelo e nesse magenta. Aqui no azul, olha, é uma tinta PVA. Nas folhas vou pintar com acrílica e vou dar um acabamento dourado também com uma tinta acrílica. Ah, não tenho acrílica, não tenho PVA, tenho tinta para tecido? Pode usar também, porque a tinta para tecido é uma tinta à base de água, tá? Então, se você quiser fazer esse efeito aquarelado que eu vou ensinar utilizando a água, usem tintas à base de água, né? Como acrílica, PVA, para tecido, que aí a técnica é a mesma, tá bom? Então, aqui eu já coloquei um pouquinho da tinta pura e vou adicionar um pouco d'água em cada uma delas, ó. Como eu falei, quero que deixá-la um pouco mais aguada para fazer uma técnica de aquarelado aqui nas folhas. Como elas são folhas feitas com base em algodão, elas ficam super absorventes. Então, para fazer essa técnica, fica muito bom. Olha, coloquei já um pouquinho d'água. E agora, vou pegar um pincel menorzinho assim, para poder pintar melhor as flores, né? Olha, então aqui o azul, tá vendo? Eu misturo um pouquinho da água aqui com a tinta, ó. E vou pegar uma das flores aqui, tá? Então aqui na parte do meio, do central do miolinho, eu deixo ela um pouco mais escura. Tá vendo, gente? Ó, vou mostrar mais de perto. Passo mesmo a tinta aguada, ela fica um pouco mais escura aqui na parte central. Aí eu venho aqui, ó, limpo o pincel na água e com o pincel com água eu vou, ó, puxar, tá vendo? Aqui a tinta, ó. Aí na medida que eu vou puxando o pincel com água, a parte aqui das pétalas vão ficando mais claras. E como é uma flor feita com algodão, ela absorve rapidamente aqui a água com a tinta. Tá vendo? Eu acho que fica um efeito muito bonito quando as pétalas de fora ficam um pouquinho mais clara e a parte interna um pouco mais escura. Aí daqui a pouco eu faço o miolo, né, na parte central, mas olha só que bonitinho. Aí se quiser escurecer um pouquinho mais o centro, ó, vem de novo aqui com a tinta mais escura, ó, e passa no centro. E olha só que bonitinha, né, que já ficou. E aqui eu deixo já para secar. E vou fazer a mesma coisa agora com as outras cores, tá? Vou utilizar o mesmo pincel e nesta eu vou usar a cor magenta. Então, da mesma coisa, ó, pego um pouco mais a tinta pura misturada com a água, né, que é para ficar um pouco mais escura. Passo aqui, olha, na parte central. Lavo o pincel, deixo ele com a água carregada sem enxugar. E agora eu venho aqui, olha, simplesmente puxando um pouco dessa tinta, né,
e misturando com a água do pincel. Aí esse tipo de mescla dá muita autenticidade para nossa pintura, porque na natureza as coisas acontecem assim, né? Normalmente no miolo as flores são um pouquinho mais escuras e as pétalas externas são mais claras. Olha só, gente, tá vendo? E agora, como eu vou colar, eu não estou preocupada em pintar a parte de trás, mas se você quiser, também pode pintar atrás, ó. Sempre bom, né, pintar a parte de trás também, porque se ela fica um pouquinho levantada, aí fica um acabamento mais bonito. Mas vocês estão vendo, olha, absorve muito rápido aqui a tinta. E aqui eu já tenho também a minha flor magenta pronta. Agora essa outra aqui, né, que é tipo uma margarida, aí eu vou pintar utilizando o amarelo. Também, gente, se vocês quiserem deixar ela na cor natural, a cor branca do algodão, fica muito bonito também o resultado. Pode deixar, eu já fiz assim e fica muito bacana também. E assim, gente, eu vou fazer em todas, tá? Essa aqui, que são as folhas, né, verde, aí eu vou passar a tinta pura mesmo, olha. Aí é só pegar, né, um pouco da tinta verde e passar. Aí se você quiser também, nas flores, não fazer o aquarelado e passar a tinta pura, também pode, ó, é só fazer assim. E passar a tinta pura também fica muito bonito. Espero que esteja dando para vocês observarem bem, porque são peças muito pequenas, né? Ó. Tá vendo, gente? Ficou também bem bonitinha aqui a nossa folha com uma pintura um pouco mais chapada, vamos dizer assim, né? Com a tinta pura, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com as outras flores, vou pintar todas e daqui a pouco eu vou mostrar algumas opções de acabamentos para vocês e vou aplicar aqui nessa caixinha, vocês vão ver que vai ficar lindo, tá? E agora que as flores já secaram, como eu falei, eu vou fazer o miolo de cada uma delas em dourado. Então você pode usar tanto uma tinta dourada, né? E qualquer tinta dourada que você tiver. Não precisa nem ser uma tinta à base de água agora, porque nós vamos só pintar, né, o miolo aqui da flor, qualquer dourada. Ou você pode usar também, né, gente, os marcadores. Esses marcadores aqui, dourado, prata também fica muito bonito. Ou se você quiser passar também uma cor que não seja metálica, pode usar tanto um marcador, quanto também pode continuar usando as tintas, né? Que fica também bem bonito. Agora eu vou passar os dois, vou passar com a tinta e com o marcador para vocês verem a diferença. Mas ambos ficam muito bons o resultado. Essa aqui é uma tinta acrílica dourada, ó. Pega um pouquinho aqui e passo bem na parte central aqui da flor, ó. Como se fosse o miolo, né? O miolo dourado. Aí se você quiser passar levemente assim nas bordas, para dar um efeito metálico também na flor, pode passar que também fica bem bonito. Não exagere, tá, gente? Passe em uma, em outra não, porque aí fica bem bacana também o resultado, né? E também posso utilizar o marcador, olha só. Vou pegar esse aqui que é o marcador dourado. Vou passar, por exemplo, aqui nessa azul. Olha, o metálico ele fica bem mais presente, né? Porque o marcador aqui é a base de solvente, então dá para perceber bem mais o dourado, olha. E a mesma coisa, se eu quiser passar um pouquinho aqui na borda, ó, eu também consigo, para dar um efeito a mais aqui na minha flor. Nessa aqui eu vou passar o prata, para vocês terem uma ideia também, acabamento em prata. Também fica bem bacana, ó. Gosto bastante também do efeito com prata.
Ou então, né, passar uma cor marrom, por exemplo, aqui nesse da margarida, acho que fica mais bonito colocar o miolo marrom, ó. Então você pode usar uma caneta ou então vir com um pincel com uma tinta marrom e passar também aqui no meio. Todos ficam, né, com um resultado muito bonito. Pronto, gente, agora que eu já pintei tudo, sobre o acabamento, você pode deixá-la assim, com acabamento somente da tinta, não tem problema nenhum. Mas caso você queira aplicar um verniz, eu vou mostrar para vocês 3 opções, né, de acabamentos aqui que eu utilizei. Esse primeiro, olha, eu usei um verniz fosco à base de água. E olha aqui o resultado, gente. Ela fica da mesma maneira como essa que está só com a tinta, porque todas essas tintas que eu usei são tintas foscas, então praticamente, ó, ela não muda, ela fica com acabamento fosco, só fica, né, um pouco mais protegido o trabalho, porque ela tá com verniz, tá? Aqui, essa outra, olha, eu dei o acabamento com verniz acrílico também à base de água, só que o brilhante. E olha só, ela fica com um leve brilho acetinado, não sei se está dando para ver, mas fica também muito bonito o resultado. Vamos comparar aqui com a outra, com fosco, ó, tá vendo? Ela fica com um leve brilho, enquanto a outra fica bem fosca, tá? Ou se você quiser usar um verniz à base de solvente, que é, no caso aqui eu usei o verniz geral, ou você pode usar a laca chinesa, ou a goma laca incolor, aí você consegue um pouco mais de brilho. Olha só, gente, fica muito bonito também. Esse aqui eu usei o verniz geral. Olha, fica parecendo, né, uma porcelana. Olha que lindo também o resultado assim mais brilhante. Eu também adoro. Aí dependendo do trabalho que você vai usar, aí você opta pelo acabamento ou se quiser deixar sem acabamento também, ela vai ter uma boa durabilidade, não tem problema nenhum. E outra coisa que eu não mostrei quando eu tirei da forma, gente, elas ficam bem firmes, ó. Vou bater aqui, tá vendo? Fica firme mesmo. Bem durinha, não fica mole como algodão, porque a cola e a maisena que nós colocamos, ela dá estrutura para as flores e elas ficam bem durinhas, como se fosse feita de uma massa. E olha só que lindo que fica, né? E agora, como eu falei, eu vou aplicar aqui nessa caixinha. E para aplicar, eu vou usar a cola de silicone frio, né? Porque ela vai secar mais rápido. Se você quiser colocar a cola branca também e pôr as flores em cima, também pode, só vai demorar um pouco mais para secar. Ou se você gosta de trabalhar com cola quente, também pode. Eu particularmente não gosto muito de cola quente porque eu acho o acabamento muito grosseiro. Mas tem muita gente que adora trabalhar. Então, se você quiser colocar a cola de silicone quente aqui, também pode usar e colar suas flores, tá? Então aqui eu vou colocar, olha, um pouquinho da cola de silicone, vou espalhar. Eu quero pôr só nesse cantinho aqui e vou aplicar as flores. Olha só que bonitinho. Pôr uma azul também aqui, ó. Deixar bem colorido. Aí vou pôr uma folha saindo aqui. E assim, né, gente, estou aplicando nessa caixinha de MDF que eu fiz uma decupagem, mas você pode aplicar também em vidros, em garrafas, em quadros, em telas, fica muito lindo. E olha só, gente, que lindo que ficou, né, o resultado aqui nessa caixinha com nossas flores feitas de algodão, super simples, muito fáceis de fazer e menos complicado, né, do que fazer uma massa. Eu adoro usar esse tipo de técnica porque além de ser rápida, é uma técnica super econômica. E se você tivesse aplicado uma flor brilhante, olha só, gente, fica também muito linda, né? A flor com brilho, que ela parece mesmo uma porcelana. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da técnica e da aula de hoje. Se você gostou, não deixa de me dar aquele like, compartilhar com todo mundo e também se inscrever no canal. E me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acharam da técnica, onde vocês vão aplicar.
e me ajudem, principalmente compartilhando, porque assim meu trabalho será conhecido por mais pessoas e vocês me ajudam muito quando compartilham os vídeos. É só clicar aí embaixo, compartilhar e mandar em grupo do WhatsApp e nas suas redes sociais, que aí vocês me ajudam muito. E todos os materiais que eu usei, como eu falei, tá aí embaixo na descrição do vídeo. Combinado, gente? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!